Obesidade, ela é uma falta de vontade? Ela é uma falta de caráter? As pessoas são obesas porque elas querem? Não, obviamente que não. Quando a gente começou isso há mais de 30 anos, as pessoas diziam que era um absurdo operar a obesidade. Que o problema não estava no estômago, não estava nada. Era só segunda-feira começar a fazer uma dieta e pronto, resolvia todos os problemas do mundo. E graças a Deus, nesses 30 anos, nós conseguimos avançar e mostrar, não só para as pessoas, mas principalmente para os médicos, que obesidade não é falta de caráter, obesidade não é falta de vontade. Obesidade é uma doença, uma das doenças mais sérias que nós temos hoje. Obesidade é responsável por pessoas morrerem do coração, infartar. Obesidade é responsável por pessoas morrerem de diabetes, tipo 2. E principalmente a obesidade, ela é o fator causal de mais de 13 tipos de câncer. Então, ninguém pode ser, de uma maneira assim, normal, não querer ser obeso. E sem contar, eu sempre digo, vou aqui um jargão, já virou um clichê que eu sempre digo, que a obesidade é uma doença do corpo e uma doença da alma. O corpo, nós já falamos das doenças. E a doença da alma? Quantas pessoas comem de madrugada escondido, mesmo comendo um pouquinho, para as pessoas não julgarem que elas estão comendo mais? Quantas pessoas já tiveram o desprazer de serem preteridas por uma vaga de emprego por serem obesas? Quantas pessoas já não conseguiram se relacionar com outras pessoas porque se sentem diferentes por serem obesas? Quantas pessoas já passaram constrangimento de não passar numa catraca do ônibus porque com medo de ficar entalado? Quantas pessoas hoje não sentam numa cadeira com medo dessa cadeira romper? E quantas pessoas hoje elas estão nessa situação porque ainda algumas pessoas julgam esses pacientes como se fosse simplesmente uma falta de vontade. Então, a obesidade é uma doença, ela tem CID, CID é Código Internacional de Doença, chama E66.8. Então, se ela é uma doença, não se pode tratar a obesidade como estilo de vida, falta de vontade, e nem outra coisa que a gente ouve muito, que a obesidade, ser obeso é saudável. Não é. A obesidade é doença. Ninguém pode dizer que se está se criando aqui uma maneira que as pessoas não têm que aceitar seu corpo. Nenhum problema se a pessoa tem um excesso de peso, e ela vive bem com aquilo, ela não está com a pressão alta, não está diabético, o seu joelho não está tendo problema, a sua coluna não está tendo problema, e ela vive bem, nenhum problema. Agora, quando a gente começa a ter problemas de saúde, e essa saúde pode ser coração, pulmão, os cânceres que eu falei, e pode ser também ósseos, porque o corpo não aguenta levar tanto peso, a gente não pode dizer que isso é ser saudável. Então, a obesidade não é falta de vontade, não é falta de caráter, é uma doença crônica que hoje é a doença que mais mata no mundo. Porque quando a gente olha aqui em cima na obesidade, esquece que por baixo da pontinha do iceberg tem todo o iceberg que está no fundo do mar. E são todas essas doenças que eu falei, né, que a gente comentou muito aqui. E quantos anos que essas pessoas vêm fazendo dietas, todos os tipos de dieta possíveis e imagináveis, já tomaram remédios prescritos por médicos, remédios que compraram na internet, já fizeram todos os tipos de maquininhas para fazer exercício, de cremes para reduzir, quantos e quantos anos as pessoas vêm lutando contra isso e não conseguem. Óbvio, ninguém aqui está dizendo que a gente tem que sair operando de qualquer maneira, não. A decisão da gente operar, ela depende muito da gente entender que a cirurgia jamais vai ser uma maquininha mágica, que a cirurgia jamais vai ser a cura da obesidade. A cirurgia é um tratamento para a obesidade. E a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é comer direito, fazer exercício, ficar bem emocionalmente, ou seja, entender que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento. Então, obesidade é doença e a gente tem que tratar a doença. E tratar o mais precocemente possível. Hoje nós temos adolescentes com 13, 14 anos, diabéticos, hipertensos, com colesterol alto. E quantos anos nós vamos tirar da vida dessas pessoas de saúde? Antigamente, essas pessoas iam se tornar obesas e com essas doenças aos 30, 40, 50 anos. E hoje estão se tornando aos 14, 15 anos. E quantos anos de vida social nós vamos tirar dessas pessoas? Então, não vamos mais pensar que obesidade é falta de vontade, que é só fazer uma dieta e fechar a boca, que a gente sabe que isso não existe. A obesidade ela não está relacionada enquanto come.
90% dos obesos comem como todo mundo come. Ninguém come uma pizza inteira, ninguém come um frango inteiro. Come. O problema da obesidade é que o corpo economiza muito e não deixa gastar. E toda vez que essa pessoa tenta comer menos, o corpo ele reage tentando se defender. Ou seja, nós fomos criados para sobreviver. E sobreviver com pouca comida. E o que acontece nos dias de hoje? A gente tem cada vez mais comida, uma comida mais refinada, uma comida mais elaborada, e a gente gasta cada vez menos atividade física, não fazemos mais tanta atividade física. Os nossos carros hoje a gente aperta um botãozinho, ou na chave mesmo, ele sobe o vidro, desliga o vidro, faz tudo, a direção ela é hidráulica, o câmbio a gente não engata mais, ou seja, a gente não faz isso. Qualquer lugar que a gente vá tem um elevador e uma escada rolante. A gente senta hoje com um aparelhinho na mão e eu tenho minha vida no aparelho na mão, eu tenho meu computador, tenho a televisão, tenho meu som, tenho tudo. E cada vez mais eu tenho oferta dessa comida que a gente vê todo dia, que ela é muito bonita, muito gostosa, mas é pouco saudável. Então nós vivemos num mundo onde a oferta de alimentos é muito grande e a falta de atividade física acaba ficando cada vez mais difícil. A gente não consegue tempo numa cidade como São Paulo, que muitas pessoas que entram às 8 horas no trabalho têm que sair de casa às 5, e quando elas saem do trabalho às 6, elas vão chegar em casa às 7, 8, 9 horas da noite. Que hora que essa pessoa vai poder fazer uma atividade física e quando faz, para ela perder 5%, 4%, que não vai resolver a vida. Então, vamos parar de tratar a obesidade como falta de vontade, como falta de caráter. A obesidade é uma doença séria. E como uma doença séria tem que ser tratada da melhor maneira possível. Seja o tratamento clínico, seja o tratamento cirúrgico, mas tem que ser tratada.